Olá, meus amores, animados e animadas para a nossa aulinha de hoje, nossa aulinha de redação, que vocês adoram. Então, nossa aulinha de redação de hoje vai trazer algumas informações, outras informações sobre o paradidático, o menino que entregava leite. Vocês já leram, né, gente? Muito bom o nosso paradidático. E também nós vamos aprender um pouco sobre romance. Isso, mais um tipo de texto que nós vamos aprender hoje, tá bom? Então vamos para a nossa aulinha? Vamos para a nossa aulinha de redação? Muito bem, então a nossa aulinha de redação, né, vai falar sobre romance e sobre o paradidático, o menino que entregava leite. E aí, você sabe o que é um romance? O que é um romance? Que tipo de texto é esse? Olha só, tia Cris trouxe aqui o texto sobre a Yara. Ah, tia, mas eu já conheço esse texto. Sim, da aula da tia Gil, do módulo 3 de vocês, de português. O texto sobre a Yara. Por que que eu trouxe esse texto? Novamente, porque esse texto é um romance. Vocês lembram desse texto? Tia trouxe só para vocês lembrarem da história. A história é muito legal, né? O Saci e o Pedrinho que foram atrás da Yara, essa personagem do nosso folclore, né? Linda, essa espécie de sereia que fica lá no rio e que enfeitiça os homens, né? Enfeitiça os pescadores e leva eles para o fundo do rio. É a Yara. Então, eles foram atrás da Yara para roubar um fio de cabelo dela. Imagine só, não é? Roubar um fio de cabelo da Yara, que estava lá no rio. E o Saci alertou o Pedrinho, disse que ele não podia ficar olhando para a Yara, senão ele ia cegar. Vocês lembram dessa história? Eles precisavam do fio de cabelo da Yara para poder salvar a coleguinha deles, exatamente, que estava enfeitiçada pela Cuca. Não é isso, gente, que aconteceu nesse texto? Então, esse texto é um romance. Esse trecho, na realidade, esse texto que vocês leram no módulo 3 de vocês, é um trecho de uma obra maior que a gente chama de romance. Exato. E nesse texto que a gente chama de romance, nós temos alguns elementos: personagens, narrador, o tempo e o espaço. Então, o que é o romance? O romance é uma narrativa fictícia. O que quer dizer isso? É um texto narrado, contado por alguém, e ele é fictício, gente, ou seja, ele é imaginário, ele não é real. Então, essa história aí do Saci com o Pedrinho, né, para ir pegar um fio de cabelo da Yara, não é verdade. É um texto inventado, criado pela imaginação de alguém, certo? Então, a narrativa fictícia, que tem personagens, que tem narrador, que tem tempo e tem espaço. E os textos narrativos também, os romances, né, nesse caso aqui, apresentam uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. Tia, mas o que é isso, né? Ficou muito complicado, então vamos entender o que é isso. O que é a situação inicial? A situação inicial é como começa o texto, como começa a história. Lembram como é que começou essa história aí da Yara? Lembram? O Pedrinho e o Saci, aliás, o Saci convidando, chamando o Pedrinho para irem atrás da Yara, roubar um fio de cabelo dela, né? Lembram disso? Para poder salvar a Narizinho que estava enfeitiçada, tinha sido raptada e enfeitiçada pela Cuca. Então começou o texto, eles indo lá para a cachoeira para poder encontrar a Yara e pegar um fio de cabelo dela. Foi assim que iniciou o texto. Então essa foi a situação inicial. E o conflito? O que é o conflito do romance? O conflito, gente, é o desafio, é aquilo que os personagens precisam resolver, é o desafio que eles têm para poder chegar no objetivo deles. Então, o que foi que eles tiveram que fazer para roubar
um fio de cabelo da Yara para salvar Narizinho. Eles tiveram que ir na cachoeira, chegar lá, encontrar a Yara e, sem olhar muito para ela, pegar o fio de cabelo dela. Esse era o desafio, né? Que eles conseguiram resolver, solucionar, não foi? E o clímax? O que é o clímax? É o ponto alto que a gente chama. O que é o ponto alto? É aquele momento assim de maior emoção da história. Qual foi o momento que vocês mais ficaram assim emocionados, esperando o resultado? Qual foi o momento? Ansiosos para saber o resultado. Foi naquele momento que o Saci se aproximou da Yara, né? E que a gente não sabia o que ia acontecer, se a Yara ia ver ele antes que ele pudesse pegar o fio de cabelo, né? Se de repente ia acontecer alguma outra coisa. Então a gente ficou assim, ó, esperando, nervoso, esperando o resultado. Então ali foi o clímax, é o momento mais emocionante da história. E tem também, gente, o desfecho. O que é o desfecho? O desfecho é a conclusão, é a forma que termina a história, é o final da história. Como foi que terminou a história? Depois que ele conseguiu, o Saci conseguiu pegar o fio de cabelo da Yara, o que foi que aconteceu? Ele falou com o Pedrinho, né, conversou com o Pedrinho, e o Pedrinho dizendo para ele que tinha ficado olhando, e ele reclamou o Pedrinho por ter ficado olhando muito tempo para a Yara, mas felizmente tudo terminou bem. O Pedrinho não ficou cego, não é? Ele até disse que queria correr o risco de ficar cego, só para ver a beleza da Yara, olha só. Mas graças a Deus nada de ruim aconteceu com o Pedrinho e também não aconteceu nada de ruim com o Saci. E eles conseguiram pegar o fio de cabelo. Então esse foi o desfecho. O desfecho é o final, é como termina. É como depois do desafio, né, se os personagens conseguem realizar o desafio ou não, como é que a história termina, certo? Então, gente, o romance, não esqueçam, o romance é um tipo de texto narrado, ele é também um texto imaginário, fictício, não é um texto real, e ele tem personagens, narrador, tempo e espaço. Olha só, no texto da Yara, quem são os personagens? Quem eram os personagens? A Yara, o Saci, o Pedrinho, não é? E o narrador? O narrador, tem de dois tipos, né? Dois tipos que nós vamos estudar agora. O narrador observador e o narrador personagem. Quem é o narrador observador? É aquele que só narra, ele só conta. Ele só conta e observa a história, certo? E o narrador personagem é quando ele também participa da história. Nesse caso aqui, o narrador, ele não participou da história. Ele estava só narrando e observando. Então, nós chamamos ele de narrador observador, certo? E o espaço era a cachoeira. Foi o lugar para onde eles foram, né? Para onde aconteceu a história, para poder pegar um fio de cabelo da Yara. Então, o espaço era esse. Então, o texto romance, esse tipo de texto, ele tem todos esses elementos, tá bom? E agora vamos falar do nosso paradidático, o menino que entregava leite. Gente, vocês já leram, né? Eu acredito que sim. Quem não tinha lido ainda, já leu esse livro. Quando viu as imagens, as ilustrações, com certeza você deve ter ficado curioso para saber o que é que acontece com o Damião. O Damião é este menino que entregava leite, que ajudava o papai dele e que entregava leite, né? Todas as manhãs acordava cedinho e saía com o pai na carroça para entregar leite pelo caminho e numa cidadezinha próxima ao lugar onde ele morava, não é isso? E acontece que no meio dessa história acontece uma coisa muito legal. Uma professora entrega para o Damião o que, gente? Um livro. E o Damião fica encantado com a leitura. Volta para casa fazendo a leitura do livro e a partir daí ele nunca mais quer deixar de ler livros, né? Vários livros. E, inclusive, no final da história, o pai do Damião resolve fazer o quê?
Isso mesmo, quem leu já sabe, né? Todos vocês já sabem, eu acredito. Então, o que foi que ele resolveu fazer? Trocar leite por livros, para dar oportunidade para o Damião ler mais e mais livros. Olha só que interessante, né, gente? O menino que entregava leite e que no final da história passou a ser um leitor, né? Um leitor muito entusiasmado pelos livros. Olha só como a leitura é importante para a gente. Esse livro é da Regina Renault e a editora responsável é a FTD, que a gente já conhece de outros livros, de outros paradidáticos, não é isso? E olha só o que é que tem dentro do... Olha só a imagem final do nosso livro, do paradidático. Eles levando aí a carroça cheia de livros, né? Olha como o Damião vai aproveitar a leitura desses livros. E o José, o pai dele, ajudou, contribuiu muito para isso, trocando o leite por livros. Que legal, né, gente? Então, dentro do livro de vocês, do paradidático de vocês, tem o suplemento de leitura. É um material muito importante para que vocês possam responder, para que vocês possam ver o que vocês aprenderam do livro, do paradidático de vocês. O suplemento de leitura. Vejam se está dentro do livro de vocês, porque a tarefinha de casa de hoje, da nossa aula de redação, é justamente vocês responderem a página 1 do suplemento de leitura de vocês. Gente, outra coisa importante, não deixem de preencher o cabeçalho. Nome do aluno, nome da escola, ano. Então preencham o cabeçalho, não deixem sem preencher, tá certo? E aí tem uma questão bem legal para você responder sobre o paradidático. Mas atenção, não dá para vocês responderem sem ler o livro, não é? Então, com certeza a maioria absoluta já leu, se não todo mundo, né? Mas quem ainda não tiver lido tudo, termina de ler, termina de ler para poder responder a nossa atividade, o suplemento de leitura, tá certo? Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre romance, né? Sobre o texto da Yara, que é um trecho de um romance, não é isso? E também falamos sobre o nosso paradidático, o menino que entregava leite, tá certo? Então, vocês gostaram da nossa aulinha? Então, vocês gostaram da nossa aulinha? Falamos sobre aquele texto muito legal, gente. Adorei aquele texto, aquela aventura do Saci. Olha só, o Saci junto com o Pedrinho aprontam, né, gente? Então, falamos sobre o romance e falamos sobre o nosso paradidático. Não perde tempo. Quem não terminou de ler ainda, termina de ler para poder fazer a nossa tarefinha de casa, tá bom? Até a nossa próxima aula de redação. Esse é meu. Até a nossa próxima aula de redação, ó. Beijo para vocês. Hora da agenda. Lembram que eu falei na nossa aula de redação? Então, vocês vão pegar o suplemento de leitura que está dentro do paradidático de vocês, certo? Suplemento de leitura. Localizem, não esqueçam de preencher o cabeçalho e vão responder somente a página 1 do suplemento. Isso mesmo, página 1 do suplemento de leitura do livro O Menino que Entregava Leite. Respondam com capricho, tá certo, gente? Depois eu vou querer saber, tá bom? Tchau, tchau.